Falar um pouco sobre as facções e a disputa pelo controle dos rios. Os rios possuem valor econômico, uma vez que eles são uma rota estratégica, né? Quem controla um rio controla um transporte, controla uma via onde vai passar. Essa disputa, as facções também disputam rios como elas disputam bairros numa cidade ou não? Olha, essa estratégia de controle territorial, ela foi uma inovação, digamos assim, do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Tá? Então, por que o Rio de Janeiro, que o Comando Vermelho usa o controle territorial? Vamos imaginar aqui, a comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, ela tem 30 mil residências, tá certo? E o Comando Vermelho domina. Beleza. Toda residência tem internet hoje em dia. E um sinal de internet custa R$ 105 mais ou menos. Então, o que o Comando Vermelho faz? Ele cria uma empresa de distribuição de internet, tudo legal. A CNPJ, contador, todos os requisitos legais, mas obriga todos os moradores, que ele tem o controle territorial, ele exerce aquela governança criminal daquela área, ele obriga que os moradores, ou você compra a internet dessa empresa, ou então não vai ter internet. O morador vai ter que comprar, ponto. É um negócio legal. Se você for lá tecnicamente, você vai olhar, bom, não tem nada. O que é ilegal? É a coerção para ele usar aquela internet. Só com o negócio de internet, só na Rocinha, ele lucra 3 milhões e pouco por mês. Tá? E aí entra o que mais? Entra o gelo, entra a água mineral, o botijão de gás, aplicativos de transporte. E mais recentemente agora, a Prefeitura do Rio está brigando, aquele pessoal que vende Biscoito Globo, Guaraná na praia lá em Copacabana, esses caras estavam sendo obrigados a pagar uma taxa para o Comando Vermelho. Então tá uma guerra, a prefeitura lá acabou com isso, começou a fiscalizar e aí tá uma confusão. Então essa estratégia de controle territorial, ela serve para isso, não só para atividades ilícitas. Então você tem uma simbiose aí do lícito com o ilícito. Aqui na Amazônia, pelo menos eu não percebo, aqui em Manaus basicamente, e aqui nessa rota do Solimões, eu não percebo um controle territorial nos moldes do que acontece no Ceará, nos moldes do que acontece no Rio de Janeiro. Tá? Aqui eu desconheço um local onde a polícia militar não entre, por exemplo, eu posso até estar errado, secretário, mas eu não acho que existe algum local, algum bairro aqui, não, a polícia militar não pode entrar aqui porque senão vão matar todo mundo. No Rio de Janeiro existe. Existem lugares no Rio de Janeiro que só sobe lá com 50, 100 viaturas. Não vai entrar, aqui Isso, não. e só o Batalhão de Operações Especiais. Só o BOP, né? Aqui não tem isso. Então, esse controle, aqui existe um arremedo de controle territorial. Eles tentam fazer isso, mas não conseguem. E também eu queria esclarecer que existe uma fala que é muito usada pela imprensa, que é essa questão, a rota do Solimões é controlada pelo Comando Vermelho. Quem ouve um negócio desse pensa, não, só o Comando Vermelho que manda ali. Não é isso. Tá? Na verdade, dentre as facções que atuam no tráfico de drogas, o Comando Vermelho assumiu a primazia porque ele foi o primeiro a chegar. Ele chegou, se uniu com a FDN, depois acabou com a FDN, e ele, Comando Vermelho, é a única facção que faz esse transporte ali, ele controla o tráfico de drogas ali. Mas o controle do rio é da polícia. Como eu falei, eu vesti um paisano, não estava armado nada, fui com mais pesquisadores, nós viemos descendo, subindo o rio, de Coari até Tefé, num barquinho de 15 HP. Fomos lá, paramos, tomamos café, saí com todo mundo sem problema. Tá? Nenhum bandido da facção me parou para me revistar, para fazer nada disso. Então, o controle do Rio Amazonas é do Estado do Amazonas, ponto. Não existe essa história de que o Comando Vermelho que manda aqui. Não é isso. O Comando Vermelho usa aquela rota para transitar com material ilegal. Mas o Estado tem o controle daquilo ali. É o Estado que para as embarcações. Toda embarcação é obrigada a parar na frente da base Arpão. E se não parar, ela é interceptada, Ela é interceptada pelas lanchas blindadas e vem para a base Arpão para ser vistoriada. É esse o controle que todos nós fazemos. Coronel, falar um pouco sobre crime ambiental e tráfico de droga. Aliás, outro dia, uma questão importante assim de eu mencionar, lembrei agora, eu estava fazendo um teste para tirar a raiz amador, e aí a gente parou para almoçar numa embarcação, bonita a embarcação, secretário. E aí eu olhei assim, tinha uma lança, assim, um cabo, um tubo grosso, assim, cruzando a embarcação, uma embarcação de luxo, e na ponta tinha tipo um sugador. Aí eu perguntei para eles, vem cá, o que é isso aqui? Não, é que esse barco aqui foi alugado para os gringos, o rapaz lá falando, por 3 meses, e essa embarcação estava medindo a temperatura dos rios. Eu olhei para aquele negócio e falei, rapaz, não pode medir a temperatura do rio com um negócio desse tamanho, é uma draga. Se transformaram um barco de luxo, com ar-condicionado, tudo, numa draga. Aí eu fiquei pensando, rapaz, esse pessoal tá procurando ouro aqui na Amazônia. Talvez até fazendo uma prospecção, marcando o ponto no GPS para depois ir lá olhar, enfim.
não deixa de ser um crime ambiental, né? Não, com certeza. Mas essas rotas clandestinas usadas pelo tráfico também são as mesmas, eles também fazem esse crime ambiental na questão do ouro, eles... Pois é, como eu te falei, essas rotas não foram criadas pelo crime organizado, pelas facções. Essas rotas sempre existiram. Existiram para a população, existiram para transporte de toda a mercadoria da Amazônia. Então eles simplesmente utilizam essa rota. O crime ambiental que se fala muito hoje em dia, praticado pelas facções, é a questão do garimpo ilegal principalmente, é a utilização de mercúrio e mais recentemente na utilização de cianeto, tá? Também que é um elemento altamente tóxico que contamina rios, etc. Então eles usam esses produtos químicos para tratar o ouro ali. Tá? E também existem outros, queimadas, a utilização de retirada de madeira, etc, etc. Então sim, as facções elas são empresas criminosas que buscam tudo aquilo que dá dinheiro. Se inventarem qualquer outra coisa que vai dar dinheiro, eles vão estar fazendo também. Eles sempre vão estar, como eles são muito mais ágeis que o Estado, tá? Eles vão sempre estar na frente do Estado. Um exemplo clássico quanto a isso. Nós tínhamos uma legislação que falava de crime organizado, que era uma organização criminosa. Mas demorou o quê? Quase 20 anos para surgir uma outra legislação que falasse de facções. Entendeu? E mesmo assim, tem muita crítica ainda com relação a esse tipo essa legislação mais nova agora. Então o Estado sempre é muito mais lento do que o crime organizado. Coronel, o senhor respondeu uma pergunta do episódio agora. Eu Foi? pensei que a gente fosse entender no final que o crime dominasse os rios da Amazônia. E ele não domina. É interessante. Mas assim, então quer dizer que essas embarcações, né, a polícia, o efetivo, consegue conter essa questão, inibir, né, policiar. Eu te falo como pesquisador, estou falando aqui como pesquisador. Os dados mostram, tá certo, que o estado do Amazonas vem enfrentando com muita força o crime organizado, as facções, tá? Só que esse enfrentamento é o suficiente? Não. Por que não é suficiente? Porque requer muito recurso e muito dinheiro para fazer isso. Então, é necessário que o governo federal se posicione nesse sentido e decidindo o que ele quer. O que a gente precisa aqui na Amazônia, o Brasil precisa de uma presença permanente aqui na Amazônia. Operação não resolve. Eu vou te dar um exemplo que me foi confidenciado numa entrevista que eu fiz com um agente público lá em Tabatinga. Ele estava dando o seguinte exemplo, ele falou, olha, por exemplo, eu participei de uma operação de fiscalização contra o garimpo ilegal. Tá? Nós chegamos, tinham 50 dragas, nós distribuímos 50 dragas num local remoto. Nós chegamos de helicóptero lá, quando nós chegamos, obviamente, não tinha mais ninguém, todo mundo foge. Então nós chegamos, pegamos as dragas, e uma draga, tá, que nós pegamos, nós conseguimos apreender o caderninho com a anotação. Então, uma draga que custa entre 1,5 milhão e 3 milhões de reais, tá? Em uma draga, em um mês, o cara tinha conseguido quase 5 quilos de ouro, estava escrito lá. Em um mês, ele ganhou 5 milhões de reais, 6 milhões de reais, em um mês. Aí o que fizeram? Tocaram fogo nessa draga, pegaram o helicóptero e voltaram. Beleza, só que o empresário criminoso já sabe que isso vai acontecer. Então ele já manda para lá a peça de reposição. Ele esconde lá na floresta a peça de reposição. Não me assustaria se 15 dias depois essa draga não estivesse operando novamente. Que é ferro, né? Não pega fogo totalmente, né? Não. Afunda, o cara vai lá, bota uma bomba d'água, solda ali e acabou. Tá? Então, 15, 20 dias depois não está funcionando novamente. E sabe quando vai ser a próxima operação? Daqui a um ano. Olha o lucro disso aí, a rentabilidade de um negócio como esse. Então é muito dinheiro. Tá? Então, assim, é complicado. É uma situação bem complicada. O governo federal precisa intervir. E é isso que eu te falei. Não sei se eu posso adiantar logo a pergunta do o que pode fazer, né? O que a gente pode fazer para melhorar isso aí, tá? Eu sempre falo que tem a maneira difícil e a mais difícil, tá? A maneira difícil de fazer é você equipar a Polícia Federal, dotar a Polícia Federal de capacidade para fiscalizar as fronteiras. Eu me assustei quando eu vi agora no dia 15 de julho, agora no início de julho desse ano, o Ministério Público Federal ajuizando uma ação na Justiça Federal obrigando a Polícia Federal a colocar efetivo lá em Tabatinga. Sabe quantos delegados tem lá, segundo o G1? 2 delegados. 2 delegados. Como é que a gente pode falar e enfrentar o crime organizado e fiscalizar a fronteira se a Polícia Federal tem 2 delegados em Tabatinga? Então, assim, não é culpa da Polícia Federal. Muito pelo contrário, as pessoas são heróis de estarem lá 2 delegados para estar ali naquele local, naquele caldeirão, são heróis. Tá? A Marinha do Brasil, que está lá também via capitania, a Marinha não faz fiscalização de droga. A gente tem uma capitania dos portos lá, a gente tem um destacamento de fuzileiros navais,
mas que não pode fazer, não deixam fazer a fiscalização de drogas. Tá? E aí quem tem? A gente tem, o ICMBio não tem, o IBAMA não tem, o Ministério Público Federal também tem recursos e pessoal reduzidos. Então, na verdade, o que falta é uma sinalização do governo federal que a Amazônia é prioridade. Tá? Então, essa é a maneira que eu sempre falo, é a maneira mais difícil. É você conseguir recompor esses efetivos, você criar uma carreira amazônica, dar condições para que o profissional da Polícia Federal, da Polícia Militar, do Ministério Público Federal, do ICMBio, de todo mundo, da Receita Federal, viva lá, porque é diferente. Ninguém quer morar em Tabatinga. Todo mundo quer morar em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, ninguém quer morar em Tabatinga. Então, o governo federal precisa pensar nisso e criar incentivos para isso. Hoje tem incentivo, o incentivo que tem a Polícia Federal, por exemplo, é o de ir para a Marinha, para as Forças Armadas, cada tempo que você passa lá, conta no percentual maior para tempo de aposentadoria. Mas não é suficiente. Tá? Precisa ter outros incentivos. Então, essa, digamos assim, que eu digo, é a maneira mais difícil. Você precisa colocar um órgão para controlar isso aí. Outra coisa também que é muito importante, você precisa integrar as agências. Hoje em dia há integração? Não, não há. Há uma vaidade muito grande institucional. Se você colocar dentro de uma sala para uma operação, colocar militares do Exército, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, ninguém vai querer receber a ordem do outro. Não recebe. Tá? Um exemplo clássico disso. Interessante. Todo mundo sabe que esse sistema nosso brasileiro de Polícia Militar e Polícia Civil não funciona. Isso no mundo todo não existe. Existe, eu acho que aqui, mas um outro país só. Enfim, não funciona. O ideal seria unificar as polícias. E por que até hoje não foi unificado? Porque o delegado não quer receber a ordem do coronel, o coronel não quer receber a ordem do delegado.